Obrigada, Senhor, por essa noite gloriosa. Obrigada pela Tua palavra alcançando os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito em nós e sobre nós, trazendo tudo aquilo que nós precisamos. Muito obrigada, Senhor, por cada pessoa que está aqui, seja de forma presencial ou de forma virtual. Eu creio, Senhor, completamente na unção do Teu Espírito na minha vida, para transmitir tudo aquilo que está no Teu coração. E eu declaro em nome de Jesus ouvidos espirituais abertos para receber, acolher e andar em tudo aquilo que o Senhor estará trazendo para nós nessa noite. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigada, grupo de louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês. Amém? Aleluia. Alberto, você pode ficar? Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Graças a Deus, nós estávamos em Campina Grande. Fomos para a reunião lá de diretores, pastores. Chegamos ontem, acho que umas 10 horas da noite. E o pastor de vocês, que é o meu marido, né? Ele está dando plantão, mas ele mandou um grande abraço para vocês. Disse que estava com saudade. E mandou dar um recado para vocês, falando que muitas coisas novas iriam acontecer nesse lugar. Amém? Todas as vezes que a gente vai para a reunião em Campina Grande, que nós voltamos, sempre tem coisas novas, né? Sempre alguns ajustes, eles são feitos, são necessários. Então apertam a gente aqui para a gente apertar vocês aí. Então, diretoria, pastores que não estiveram lá nas reuniões, vocês vão estar dos ajustes que serão necessários. E as ovelhas e a liderança também está junto dessa grande carruagem que está aqui nessa terra para fazer aquilo que Deus chamou, mas com um propósito da eternidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu pensando, buscando o Senhor naquilo que Ele queria para as nossas vidas nessa noite. E saltou uma palavra muito forte no meu coração. Tempestade. E uma tempestade é uma metáfora bastante utilizada que descreve as estações desafiadoras e difíceis da vida. Quem aqui já passou algum tipo de tempestade? O que é tempestade? Alguma estação desafiadora que chegou para a sua vida. Algo difícil que chegou para a sua vida pode ser chamada metaforicamente de tempestade. Mas nessa noite o Senhor, Ele vai alcançar os nossos corações para nós entendermos que diante de uma tempestade, diante de situações difíceis e desafiadoras que chegam para as nossas vidas, algumas coisas nós precisamos saber para aprendermos a lidar com elas. Amém? O irmão Hagin, ele diz o seguinte, que a vida não é tanto o que nos acontece, mas como nós reagimos ao que nos acontece. Então, é fato que em algum momento das nossas vidas, situações, elas irão chegar, mas nós precisamos aprender a lidar com elas, não se acostumar com elas, não aceitar elas, mas reagir diante daquilo que chega para nós. Stockdale, eu acho que é assim o nome, diz o seguinte, que o que qualifica as pessoas não é a presença ou a ausência de dificuldade, mas como elas lidam com essas dificuldades inevitáveis da vida. Então, a nossa qualificação, ela não está relacionada àquilo que nós não passamos, mas ela está relacionada exatamente por aquilo que nós passamos, seja de dificuldade ou não, seja na presença de algumas dificuldades ou não. A nossa qualificação, ela está relacionada a como lidamos com aquilo ali. O que é que nós fazemos com aquilo que Deus fala para nós, com as instruções da palavra, diante das adversidades, diante das situações? Porque, amados, nós somos diferentes. Ou pelo menos precisamos nos comportar de forma diferente. Nós não estamos sós. Você não está sozinho. Existe uma pessoa chamada Espírito Santo que está em você, se você nasceu de novo. E sabe, amados, a palavra de Deus diz que Ele é o nosso fortalecedor. Ele é o nosso auxiliador. Ele é o nosso professor.
Eu sempre gosto de dizer que Ele é tudo que nós precisamos. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de alguma coisa externa para resolver essas tempestades que surgem. E nós focamos toda a nossa vida ou todas as nossas forças naquilo ali que é externo, onde na verdade o que nós precisamos já está bem pertinho de nós. Na verdade está dentro de nós. Tudo que nós precisamos está na pessoa do Espírito Santo. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza. Então é verdade que as tempestades elas podem chegar para nós como resultado de uma desobediência, como resultado de não fazer aquilo que foi instruído por Deus para nós fazermos. Porque Jonas não precisava ter passado pelo que passou, se ele tivesse seguido a direção do Senhor naquilo que Deus tinha para a vida dele. Não foi Deus que começou a fazer com que aquelas situações adversas chegassem para Jonas, mas foram as escolhas dele que levou ele para dentro daquele peixe. Então, algumas coisas elas podem surgir diante de nós não seguirmos a direção do Senhor, mas também é verdade que algumas tempestades, algumas situações, elas podem surgir para as nossas vidas sem a gente ter feito nada. O diabo, ele vem trazendo situações. O próprio sistema do mundo, ele tem pressionado as pessoas. E a gente precisa discernir essas coisas para a gente não entrar nessa seara do diabo. Porque ele quer desestabilizar todas as pessoas, mas não tem que ser você. Não tem que ser eu. Aleluia. Eu não vou ler lá, mas vocês já sabem daquele trecho da palavra que diz que a casa é edificada sobre a rocha, né? Que são aqueles que escutam a palavra, que praticam a palavra. Os vendavais vêm para ela, mas a casa que não está edificada na rocha, os vendavais vêm para ela. A tempestade vem para as duas casas. Situações difíceis vêm para as duas casas. Talvez você possa estar ouvindo isso e estar falando, graças a Deus, está tudo bem, não tem acontecido nada na minha vida, na minha família, em nenhuma área da minha vida, comigo está tudo jóia. Graças a Deus. Mas eu quero te dizer que o estar bem não tem relação de estar tudo bem ou tudo mal. O estar bem tem relação com aquilo que a palavra de Deus diz. Graças a Deus eu estou bem, Lucerna, porque está tudo bem na minha vida. Amados, independente de estar tudo bem ou não, tem que você estar bem. Mas as tempestades, as circunstâncias, ela vem exatamente para você não ficar bem. E a tua mente, ela fica sendo bombardeada pelos dardos inflamados do maligno, para você ficar nessa arena, na arena das emoções, na arena das dificuldades, na arena das circunstâncias. Porque quando você fica nessa arena, você não consegue enxergar nada além daquilo ali. E você tem que decidir sair dela. Porque se as circunstâncias não mudam de lugar, você muda de lugar. Se as coisas elas continuam da mesma forma, você não pode ficar da mesma forma. Se for Jesus, você atende. Se não for, você diz que está ocupado. Aleluia. Aleluia. Então a gente tem que entender de uma vez por todas que o andar pela fé não é andar sem circunstância, não é andar sem adversidade, não é andar sem tempestade. O andar pela fé, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das adversidades, você entende quem você é e o Deus a quem você serve. Aleluia. Você tem clareza quem você é e o Deus a que você serve. E você sabe que essas coisas, elas são mutáveis, essas coisas, elas são temporais. A palavra de Deus, amados, é a única coisa que não vai mudar. Mas as circunstâncias, elas podem mudar. Como você também pode mudar. Na verdade, você tem que mudar. Aleluia. E quando eu estava vindo aqui para a igreja, minha cunhada, ela colocou uma foto. Eu gostaria que a mídia colocasse. Ela colocou uma foto no grupo da família. Eu achei tão interessante. Eu digo, pronto. Testificou com aquilo que o Senhor colocou no meu coração.
Pode apagar todas as luzes aqui, inclusive aqui do palco. Ela estava em Campina Grande conosco, ela e a sua família, Patrícia. E ela retornou hoje, estava em Campina Grande, retornou hoje para João Pessoa. E ela colocou no grupo essa foto, na estrada, com muita chuva. E quem sabe que de Campina Grande para João Pessoa, eu não lembro quantos quilômetros são. Mas de carro, dependendo do motorista, em 1 hora você já está lá. Não lembro, quem sabe aqui quantos quilômetros? Sabe, Fabinho? De Campinas... Oi? 100? 100 quilômetros de Campina para João Pessoa. 100 quilômetros é um trecho pequeno. Você concorda? E ela colocou essa foto chovendo e daqui a pouco ela colocou essa outra. Mostra aí, por favor, a outra foto. E na hora o Senhor tratou no meu coração. E o Senhor disse: filha, você percebe como as coisas elas podem mudar? E aí nem precisou de um dia para a noite. Em alguns minutos a estrada ela estava uma chuva torrencial, tudo nublado, tudo fechado. E nessa mesma estrada, nesse mesmo período, tempo em que ela estava indo de Campina para João Pessoa, o céu começou a ficar limpo, o sol começou a aparecer. E o Senhor falou ao meu coração: diga a meus filhos, aleluia, que toda nuvem negra, que tudo que possa estar nublado na sua vida, essas coisas elas podem mudar rapidamente, velozmente. E o Senhor falou para mim, e eu vou falar para vocês. O Senhor disse: eu não estou limitada a um tempo. As pessoas elas costumam dizer assim: não, eu acho que daqui a não sei quantos anos isso vai acontecer na minha vida. Não, eu acho que daqui a não sei quanto tempo as coisas irão mudar. Amados, Deus não está limitado a tempo. Coisas na sua vida podem mudar de uma estação para outra rapidinho. Em um momento, amados, nesse percurso estava havendo chuva. E no mesmo percurso, no mesmo tempo, começou a abrir o sol. E aquilo que parecia que não ia acabar. Sabe quando você começa a ver aquela chuva grande, aquele temporal, aquela tempestade, você diz: meu Deus, isso não vai acabar nunca. Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: vai acabar sim. Porque não existe nenhuma tempestade, nenhum temporal que dure a vida inteira. E o Senhor disse: quando eu estou envolvido na sua vida, as tempestades elas vão precisar ceder. O meu poder na sua vida, o meu poder na sua casa é muito maior do que qualquer nuvem negra que possa estar aparecendo. Não existe nada, mas nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Nós limitamos muitas vezes Deus por aquilo que nós estamos pensando. Nós olhamos para o céu e dizemos: não tem como o sol chegar. Hoje não tem como ter sol. Hoje não tem como o céu se abrir. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Aí não tem mais jeito. Aí não tem mais como mudar. As coisas aí estão de mal a pior. Aleluia. Mas Deus, Ele é aquele que faz o improvável acontecer. Deus é Deus de coisas improváveis. Porque se for, amados, para não ser improvável, Deus não precisa agir. Se as coisas forem para ser mudadas através da força do nosso braço, então nós não precisamos de Deus. Mas só que nós precisamos. Mas muitas vezes nós limitamos Deus com os nossos pensamentos. Limitamos Deus com aquilo que nós estamos vendo. Filhos de Deus, amados, não são guiados pela vista. Filhos de Deus não podem ser guiados pelos seus sentidos. Porque eu não estou vendo, não está acontecendo. Quem foi que disse? Porque eu não estou vendo, não está acontecendo. Quem foi que disse?
A nossa vista, amados, tem que ser do coração, não pode ser essa daqui. Porque essa daqui, esses olhos nossos, naturais, os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, eles não são confiáveis. A nossa fé não pode estar sendo fundamentada, construída, estabelecida nos nossos 5 sentidos. Senão a gente fica como onda do mar. Se eu estou vendo acontecer, então Deus está agindo. Se não está acontecendo, Deus não está agindo. Quem foi que disse? Aleluia. Deus está mexendo, amados, conosco para de uma vez por todas nós andarmos pela fé. E não por vista. Porque andar pela vista, todo mundo anda, mas você não é todo mundo. Minha mãe já dizia isso. Mamãe, mas todo mundo faz. Minha mãe dizia, mas você não é todo mundo. Aleluia. Não andar pela vista, mas tem que andar pela fé. O que é andar pela fé? Independente do que eu esteja vendo, eu continuo crendo. Faça chuva ou faça sol, eu continuo crendo. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 47. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista deles. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Eu sei que você já sabe desse versículo, de cor e salteado. Mas é bom a gente estar trazendo à nossa memória algumas coisas, para que algumas verdades elas fiquem estabelecidas em nós. Aqui os discípulos, eles estavam no meio do mar, como a Bíblia diz, e Jesus estava em terra. E Jesus em terra, diz a Bíblia que ele foi orar e os discípulos pegaram viagem, né? E ele estava em oração, Jesus, sozinho em terra, e viu que os discípulos estavam com dificuldade para remar, porque o vento lhes era contrário. Quantas vezes você não tem conseguido? Você tem tido dificuldade para remar, vamos dizer assim. Quantas situações elas se levantam e você começa a ver as dificuldades para você remar. As dificuldades para você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou. E não está conseguindo remar, tem relação com o vento que está contrário. Então as dificuldades elas se levantam, o vento contrário, e a dificuldade de se remar fica ali bem evidente. Mas Jesus diz a palavra que foi ter com eles. Jesus foi ter com eles porque viu que eles estavam com dificuldade para remar. Você acha que Jesus não está vendo as coisas que têm se levantado na sua vida? Jesus, ele foi, aleluia, diz a Bíblia que ele viu, depois foi ao encontro dele e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Eu já falei aqui sobre isso, mas esses versículos, eles falam muito ao meu coração. Porque, amados, presta atenção. Jesus cessou o vento, você viu isso? E por que ele não cessou esse vento antes? Jesus primeiro falou algumas coisas. Jesus primeiro viu, depois ele foi ao encontro, mas Jesus falou algumas coisas. Porque ele queria ensinar para os discípulos que os discípulos eles não deveriam ficar com aquilo que eles estavam vendo ou sentindo. Por isso que Jesus só cessou o vento depois quando entrou no barco. Antes de entrar no barco, Jesus era dizendo, ei, não temas. Ei, tenha bom ânimo. Jesus estava dizendo, quando é que vocês irão entender que a sua vida não pode ser guiada, dirigida pelos seus sentimentos?
Porque Jesus podia ter cessado o vento, amados, lá na terra. Porque se ele cessou depois, ele poderia ter cessado antes. Mas por que Jesus só cessou o vento quando subiu no barco e esteve lá com eles? Porque Jesus queria deixar algumas coisas impressas no coração daqueles discípulos. Ele estava dizendo para aqueles discípulos: olha, não importa o que possa vir contra a sua vida, fica com o que eu falei. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: não importa os relatórios que têm chegado para você, não importa o seu extrato bancário, não importa o seu relatório médico, não importa as coisas que têm chegado para a sua vida. Jesus está dizendo: fica com o que eu falei. Aleluia. Agora eu confesso para você que algumas coisas elas vêm com tanta intensidade, algumas tempestades elas vêm com tanta intensidade, que você às vezes titubia. Meu marido é que sabe dizer essa palavra bem bonito. Titubia, é? Vai para um lado, vai para o outro, pronto. Eu sei, amados, que algumas vezes a pancada vem com força, a tempestade ela vem com força. Né, Cleide? E a mente quer dar um nó, mas a mente ela pode dar o que ela quiser. Importa o que está estabelecido no seu coração. Porque a fé, amados, não é mental, a fé é do coração. Sabe quais são os maiores problemas que muitas vezes nós temos? É porque nós queremos ter fé na mente. E isso não tem como. Porque fé da mente é assentimento mental, a fé é do coração. É a sua mente dizendo tudo ao contrário e o seu coração com aquela firmeza. Eu creio, o Senhor falou, está estabelecido. Eu fico com aquilo que Ele falou. Olha lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. O que foi que Jesus disse? Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco. Grande temporal pode ter se levantado contra a sua vida. As ondas podem estar te arremessando para um lado e para o outro. Mas Jesus disse: passemos para o outro lado. Aí diz a Bíblia, continuando: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Aleluia. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, eles chamavam Jesus de mestre, mas eles não conheciam aquele que eles chamavam de mestre. Jesus estava lá no barco com eles. Jesus aquietou aquele vento, aquietou aquela tempestade. E eles falavam uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus nunca prometeu que estaríamos livres de problemas. Porém, diante das tempestades, nós precisamos saber quem está conosco lá e o que Ele falou. Eu estudando sobre isso, o Senhor começou a mostrar no meu coração que a gente precisa saber quem está conosco diante daquela tempestade. Os discípulos, eles estavam diante de uma tempestade, mas eles não sabiam quem estava com eles. E também eles não consideraram aquilo que Jesus falou. Duas coisas importantes, amados, que nós precisamos ter muita clareza diante das adversidades, ou independente de.
Nós precisamos ter clareza quem está conosco e o que Ele falou. O que vai te sustentar diante da adversidade é você ter convicção quem está com você e o que Ele falou para você. Se você não sabe quem está com você, e se você não sabe o que Ele te falou, eu te convido nessa noite você começar a ser despertado para isso. Começar a conhecer quem está com você. Começar a saber com clareza quem está com você e aquilo que Ele tem falado. Aleluia. Jesus tinha dito antes da tempestade: passemos para outra margem. Mas os discípulos nem sabiam quem estava com eles. Nem lembrou do que Jesus havia dito. Mas a gente precisa trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. O que Ele falou é que precisa ficar forte no seu coração. Amém? Salmos 107. Aleluia. Salmos 107, versículo 27. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Agora vamos ser sinceros. Muitas vezes, diante das adversidades, das coisas que surgem, que nos angustia, pode deixar lá o versículo, por favor. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. Vamos ser sinceros. Na hora da adversidade, a gente corre para tudo, mas esquece do principal. Ou na maioria das vezes. Mas a palavra de Deus diz, olha, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Deus está disponível para nos livrar. Fez cessar a tormenta, versículo 29, Salmo 107, 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança. Olha a bonança de novo. Toda vez que Jesus entra em operação e faz o vento se aquietar, acompanhando com o vento vem a bonança. Acompanhando a quietude do vento vem a bonança. Isso me mostra que é difícil você ver alguma bonança quando os seus olhos estão voltados somente na tempestade. E assim, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Tem lugares que você tem desejado. E o Senhor, Ele vai te levar lá. Diz a Bíblia, e assim os levou ao desejado porto. Essas pessoas, elas desejavam chegar em um lugar. Mas a tempestade veio contra elas, a tormenta veio contra elas. Só que eles clamaram ao Senhor, o Senhor veio, cessou a tormenta, acalmou as ondas. E não só isso, levou eles ao destino final. O Senhor, Ele não está só disponível para aquietar as coisas, para fazer cessar a tormenta, mas Ele está disponível para cessar a tormenta e também te levar ao lugar que Ele mesmo tem para a sua vida. Amém? Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. A gratidão acompanhando tão grande livramento. Salmos 91, aleluia. Salmos 91. Eu vou ler aqui bem rápido para chegar no versículo que eu quero falar aqui, para dar continuidade à ministração. Salmos 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Diz ao Senhor. Onde você habita, tem que ter uma linguagem acompanhando a sua habitação. O que habita no esconderijo do Altíssimo diz: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro.
A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola a meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, cálcaras aos pés, o leãozinho e as serpentes. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Agora olha o outro versículo, 15. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. O Senhor, ele não está somente conosco, mas Ele está conosco e Ele nos livra. Não foi isso que aconteceu com as tempestades? Jesus estava lá, mas Ele não estava lá somente, eu estou aqui. Não, Ele estava lá para coisas serem mudadas. Livramento estava ali, juntamente com Jesus. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora, abre lá em Atos 27. Atos 27, aleluia. Versículo 1. Aqui foi Paulo, tinha sido preso, estava sendo levado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, pronto, é isso mesmo? Que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Olha o versículo 9, Atos 27, 9, pula para o 9. Atos 27, 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-nos Paulo, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo aqui sendo boca de Deus para aquelas pessoas, mas as pessoas não estavam dando crédito àquilo que Paulo estava dizendo. Paulo estava percebendo pelo Espírito que aquela navegação, ele ia sofrer alguns danos. E o Senhor estava querendo trazer livramento para aquelas pessoas, mas eles estavam dando mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Versículo 14, Atos 27, versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euraquilão. Percebe que uma tempestade veio nessa embarcação que Paulo estava? Sabe quantas pessoas tinha nesse barco? Está lá em Atos, aí mesmo, Atos 27, eu anotei aqui. Deixa eu pegar aqui. Lá no finalzinho de Atos 27, 37. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. 276 pessoas ao todo. E Paulo, sendo boca de Deus lá para aquelas pessoas, dizendo que iria vir uma tempestade, mas que eles precisavam considerar as instruções do Senhor que estava sendo dada para ele. Vamos voltar para cá. Atos 27, 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar.
decidiram, né? Sabe de uma coisa, a gente não tem mais o que fazer, vamos deixar a vida me levar, né? Vida leva eu. Mas não é assim, amados, que funciona nas nossas vidas. Na nossa vida, deixa Deus nos guiar, deixa Deus nos levar. Atos 27, 18, olha o versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. Foram tirando as cargas, né? E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Essas 270 e poucas pessoas, elas começaram a ficar sem esperança. Aleluia. Estavam ficando sem esperança. Tanta coisa que vinha para a vida deles, tanta coisa que chegava para a vida deles, lá naquela navegação, que eles passaram a ficar sem esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, alguém tem que se levantar, amados. Alguém tem que se levantar. Diante das adversidades, diante de uma grande tempestade, alguém tem que se levantar como boca de Deus. Ou você cede ou você se levanta como boca de Deus. Paulo pondo-se em pé no meio deles. Detalhe, Paulo aqui era um prisioneiro. Mas ele pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta. Paulo estava dizendo: olha, vocês eram para ter me ouvido. Eu estava sendo boca de Deus para trazer um grande livramento para vocês. Não só para a minha vida, mas para a vida de vocês. Mas vocês são teimosos e não consideram as instruções divinas. E depois começa a não compreender porque algumas coisas não têm saído como gostaria. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas que aquilo que não tem saído como você gostaria, começa a recalcular a rota. Começa a considerar as instruções que Deus tem te dado. Através do Espírito dele em você e ele também usando pessoas. A teimosia, amados, desse povo quase fez eles perderem a sua vida. E Paulo se levantou, se pôs de pé, se levantou e disse: olha, vocês eram para ter me ouvido. Vocês não eram para ter ido para Creta. Como vocês são cabeça dura, como vocês são teimosos. Amados, chega uma hora que a pessoa tem que se render. É uma história de eu sou cabeça dura, pois amoleça essa cabeça. Amoleça essa cabeça, porque Deus quer te dar livramento. Teria me atendido e não era para ter me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Danos e perdas, amados, não era para acontecer nas nossas vidas, se nós considerássemos as instruções divinas. Esses danos e essas perdas foi porque eles não ouviram as instruções que Paulo estava dando dentro daquela navegação. Quantas vezes você vai esperar Deus falar com você? Crie vergonha na sua cara. Aleluia. Quantas vezes, amados, Deus vai falar com você para você criar vergonha na cara? E considerar de uma vez por todas aquilo que Ele fala para a sua vida. Ah, é a minha criação, eu sou assim mesmo. Pois mude. Aleluia. Cabeça dura, amados. Não se rende. Dando cabeçada em cima de cabeçada e ainda não entende. Que é Deus que quer te livrar desses danos e dessas perdas. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo. Você percebeu que Jesus falou, tenha bom ânimo? Toda tempestade tem que haver bom ânimo. Jesus falou, Paulo aqui falou. Vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Olha a misericórdia de Deus, amado, presta atenção.
tinha Paulo e mais 270 e poucas pessoas naquela navegação. E não mostra na palavra que essas 270 e poucas pessoas que estavam naquele barco eram pessoas que tinham aliança com Deus. Eu não sei, mas o que deixa claro era que Paulo tinha. Você não vê ninguém nessa navegação se juntando com Paulo em concordância com aquilo que Paulo estava falando como boca de Deus. Eu não sei, parece que Paulo estava só no negócio. Ele e Deus. E mais aqueles 200 e tantos. Mas por causa da vida de Paulo, aquela navegação foi poupada. Eu não sei se ali dentro daquele barco, né, daquele navio, se tinha todo tipo de coisa, de gente errada, eu não sei. Eu só sei que a vida de Paulo, a aliança que Paulo tinha com Deus, trouxe livramento para a vida dele e para a vida dos outros lá. E por que você acha que os seus irão se perder? Aleluia. 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 Eu não libero, amados, nenhum dos meus familiares. Eu não libero nenhum para o cão. Já disse ao Satanás, não adianta porque eu não libero. Acabou. Pronto. Não libero. Aleluia. Meus irmãos, eu não libero. Aleluia. Não libero. Eu não libero. Aleluia. Não libero. Aleluia. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu. Presta atenção. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por quem me foi dito. Paulo, ele tinha convicção e ele disse: olha, eu confio em Deus que vai acontecer do modo que me foi dito. Aí Paulo disse: agora vamos fazer o seguinte, vamos para a ilha, né? Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos lá numa ilha? Agora olha o versículo 30, eu já estou quase encerrando. Atos, capítulo 27 e 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Deixaram os botes irem embora, né? Os marinheiros, amados, eles queriam fugir. Mas Paulo tinha falado já para eles no versículo 22. Nenhuma vida vai se perder. Paulo já tinha dito antes. Jesus já tinha dito antes aos discípulos: olha, a gente vai passar para o outro lado. E os discípulos não consideraram o que Jesus falou. A tempestade veio e eles ficaram: ah, meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Mas Jesus tinha uma palavra final. Entre o começo, amados, e o fim tem um meio. E a gente não deve ficar nesse meio. Algumas coisas elas podem acontecer nesse percurso. Mas você não tem que ficar com o que está acontecendo no percurso. Você tem que ficar com o destino final. Com a palavra final. Paulo tinha falado lá: não vai se perder nenhum. E os marinheiros, cabeça dura,
Tentaram enrolar, fazer alguma forma, tapear. A gente vai soltar as âncoras, tapeando, enganando. E na verdade eles estavam querendo fugir. Pronto. É isso mesmo. Mando de frouxo. Por quê, amados? Porque é mais fácil seguir, acreditar no que está vendo, do que naquilo que um homem de Deus, uma boca de Deus falou. Aquilo que Deus falou, é mais fácil seguir a inclinação do que está vendo. E Paulo, meu Deus, Paulo era muito misericordioso. Porque, amado, sinceramente, se fosse eu, digo, como eu quero lá saber. Deus me perdoe, mas sinceramente, cabeça dura. Paulo tem uma visão, amado, ou o amor de Deus. Paulo precisava ver nada. Paulo tinha convicção quem ele cria. Mas Paulo teve uma visão, eu acho que para eles acreditarem. Porque eu acho que se ele dissesse assim, olha minha gente, não vamos não viajar, eles não acreditavam. Aí Paulo teve que dizer, um anjo, Deus deu uma visão, um anjo apareceu para mim, que eu digo, não é possível que agora eles não vão acreditar, né? Eu dizendo que um anjo apareceu. Porque tem gente que parece que só vai criar vergonha na cara quando vê um anjo na frente dela. Porque Deus desenha para você as coisas que precisam ser ajustadas na sua vida. E ainda assim, não sei se é Deus. Sei não, se foi Deus não. É Deus, amados. É Deus. Querendo que você evite danos e perdas. Aí os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar. Eu não sei não. Eu acho que eu dizia, vamos embora. Não sei, eu acho que eu não fazia isso não, porque eu estou cheio do amor de Deus, né? Mas não dá uma certa indignação. Fala a verdade. Não dá uma indignação. Você fala, Deus mostra, revela, dá visão. Aí você chega para aquela pessoa, Deus me mostrou, e vai ser assim, homem, evite isso, vá assim por aqui, vá por acolá. Olha, a palavra de Deus diz isso. E você vai e instrui, e a pessoa continua. Né? E continua. Aí você olha assim e diz, aqui não desisto, né? Mas Paulo não desistiu de nenhum. E Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então bora imitar um pouquinho Paulo. Amém? Ter misericórdia dos marinheiros. E cortar as cordas que estavam querendo levar os marinheiros para fora. Aleluia. Cortaram as cordas. Os botes foram embora. E os marinheiros ficaram. Aleluia. Aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Os deixaram ir embora. Os botes. Mas os marinheiros ficaram. Algumas coisas, elas podem ir até embora da navegação. Coisas. Pastor Marcos Jatobá, pastor lá de Esperança, que faleceu, um amigo nosso. Ele dizia, valorize pessoas e momentos. Aleluia. Nessa navegação, os botes, que eram coisas, e outras coisas também, foram lançadas fora. Mas aquilo que é mais precioso ficou, que eram as vidas. O mais precioso, amados, dessa navegação, eram as vidas. Foram perdidas algumas coisas. A corda precisou ser cortada para os botes irem embora. Mas todos chegaram naquela ilha salvos. Aleluia. Porque o Senhor falou para Paulo e Paulo instruiu para aquele povo. Não temas. Não temas. Tenha bom ânimo. Aleluia. A gente precisa ter um entendimento que diante das situações, diante daquilo que possa surgir,
existe uma palavra de Deus, que ela tem que estar acima de toda e qualquer situação. Amém? E ao invés de a gente se agarrar naquele bote e querer tomar as nossas próprias decisões e sair daquela navegação, a gente se submete à instrução do Senhor e permanece lá, mesmo quando tudo parece contrário. Parecia tudo contrário naquela navegação, mas havia uma instrução divina. Fica aqui. Se você ficar aqui, você não vai se perder. Se você ficar aqui, você não vai ter dano e você não vai ter perda. Se você ficar aqui, você não vai morrer. Havia um poder disponível de livramento, amados, naquela navegação. Aleluia. Aleluia. E eu vou falar algo profético aqui. Se passou pela sua cabeça sair daqui da igreja, o Senhor está te dizendo nessa noite, amados, eu não estou falando como esposa do pastor não, viu? Porque tem receio de perder a ovelha. As ovelhas nem da gente as ovelhas são de Deus. Mas se passou pela sua cabeça sair daqui dessa igreja, porque você não tem visto algumas coisas acontecerem na sua vida, o Senhor está te dizendo nessa noite, permanece na navegação. Permanece na navegação. Permanece na navegação. Porque é nessa navegação, é nessa igreja que você vai receber as instruções divinas que você precisa, para que você não tenha dano, para que você não tenha perda e para que o livramento chegue para você. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé? Aleluia. Então deixa os botes ir. Aquilo que você queria se segurar. Coisas que você estava se segurando para não permanecer na navegação. Sabe que os seus pensamentos, os seus sentimentos pode ser o bote que você estava segurando? Segurando coisas, sentimentos. Segurando esses botes, segurando esses pensamentos, segurando esses sentimentos. Aleluia. Corta essas coisas. Deixa esses pensamentos, esses sentimentos, que parece até que tem lógica, deixa eles irem embora. E permanece na navegação. Permanece na instrução divina. Permanece naquilo que Deus te chamou, no lugar que Deus te chamou. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor na tempestade Ele está. Na tempestade Ele está. Aleluia. Aleluia.